Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bom dia! Bem-vindo a mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, e terça-feira é dia de quê, Wesley? Dia de arrependimento. O Wesley tá com a consciência tão pesada, Teixeira, que agora todo dia é dia de... Antigamente era dia de bênção, dia de celebração, dia de vitória, agora tudo é dia de arrependimento. Wesley, nós não queremos saber, tá bom? Do que você fez. Eu sei que você tá mal, cara. O Wesley chega aqui no escritório de manhã. Cabisbaixo. Tudo ele pede oração. Você pode orar por mim de novo, Wesley. Wesley, nessa série Temperamentos, a gente só começou a dar uma palhinha ontem. Muita gente já está escrevendo pra gente na internet, porque as pessoas estão caindo a ficha que elas têm que aprender esse assunto para lidar melhor com elas mesmas, porque às vezes eu não lidava bem comigo mesmo, porque eu não sabia lidar com a minha dominância, e com outras pessoas. Então, estudar e aprender sobre temperamentos é questão de sobrevivência. Gente, vai compartilhando agora esse link para o máximo de pessoas. Nós estamos começando o Café com Destino, a série... Qual é o nome da série? Temperamentos. Você vai estudar o teu status emocional, o teu padrão de comportamento. É muito importante você assistir o Café com Destino dessa semana com seu cônjuge, com seus filhos. Manda o link para eles. É muito importante todo mundo participar. Para quê? Para eles aprenderem juntos. É importante que você assista a aula de ontem. Se você não assistiu a aula de ontem, vale a pena você assistir. A primeira aula da série Temperamentos. E se você não assistiu a pregação de domingo, todo domingo 10 horas da manhã tem pregação inédita aqui no nosso canal, assiste a pregação de domingo. Papel e caneta na mão, nós vamos começar. E eu quero explicar para vocês hoje sobre o primeiro temperamento. Nós vamos começar já mergulhando, estudando o temperamento dominante. O temperamento dominante. E como eu estava explicando para vocês ontem, se você não aprender sobre cada temperamento, você não sabe identificar as pessoas que te cercam, qual temperamento elas são. Aí fica difícil você lidar com elas. Às vezes você está brigando todo dia com o teu marido e a questão não é que vocês não se amam, a questão é de temperamento. E às vezes o marido não sabe lidar com o temperamento da esposa, vice-versa. Às vezes o problema com os filhos não é de desobediência, é de temperamento. Você que tem que aprender, tem que modelar. Eu tenho 4 filhos, eu sei como é. Inclusive, para participar com a gente dessa parte de dominantes, eu trouxe uma dominante aqui com a gente. A minha filha mais velha, minha primogênita, Júlia Brunet. Juju tá vindo com toda a tranquilidade, sem pressa nenhuma. Senta aqui ao lado de Papi. Tudo bem, Juju? Uhum. Eu trouxe você como um exemplo de dominante. Júlia tem 13 anos, né? Tá começando a entender um pouco a vida agora. E aí, Juju, papai vai dar uma aula hoje sobre dominante. E eu quero que você veja qual desses pontos que eu vou ensinar para você e para você, né? Que aqui a gente dá aula ao vivo, né? Você acha que é, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar alguns aspectos do dominante. Você que está em casa vai anotando para saber se você é dominante ou não. Primeiro aspecto do dominante, ele fica entediado facilmente. O que é ficar entediado? Chega num lugar e fica... Pô, tô um mau tempão aqui, entendeu? Não tem um iPad para jogar, entendeu? Então, você acha que você fica entediada facilmente, Júlia? Acha? O dominante fica entediado facilmente, inclusive eu que sou dominante. Então nós temos que criar mecanismos, alô dominante! Criar mecanismos para nos defender do tédio. Tá? Nós temos que criar mecanismos para nos defender do tédio. Eu vou explicar depois como lidar com o dominante, tá bom? Mas olha só, o dominante ele fica entediado facilmente. O dominante ele detesta indecisões. Ele detesta rodeios. Sabe aquela pessoa que fica falando muito? Tipo assim, ué, por que você chegou atrasado? O dominante gosta desse tipo de resposta. Porque eu dormi tarde. Pronto. Quando o Erle começa, sabe o que é? Você lembra da minha avó? Eu fui para não sei para onde. Eu falo, para, Erle! O dominante, ele não gosta de indecisões, de rodeios, de muita explicação. Ele não quer saber do processo, ele quer saber do resultado. Ele não quer saber se o ovo vai sair do galo ou da galinha, ele quer o ovo pronto. Entendeu? Então,
O dominante detesta indecisões. Ele gosta de respostas diretas, como eu expliquei, o Erle, você entendeu? Gosta de respostas diretas. O dominante ele é direcionado para resultados. Então você pode ver que eu chego aqui, eu não estou muito preocupado se você acordou bem hoje. É uma coisa que, se eu estiver preocupado se você acordou bem hoje, eu fiz um esforço para me preocupar. Porque o dominante, normalmente, ele só quer saber do resultado. Por que você não postou 9 horas da manhã o troço que eu te pedi? Isso tem a ver com o meu temperamento. Não é que eu não me preocupe com as pessoas, é o temperamento. Por exemplo, eu tenho... depois que eu aprendi a lidar com cada temperamento, eu me senti muito melhor em relação a algumas pessoas. Por exemplo, tinha um grande líder aqui do Brasil que me escrevia, e ele falava assim, preciso que você faça tal coisa. Não dava bom dia, não perguntava como eu estava. Eu falei assim, rapaz, será que esse cara não gosta de mim? O cara mandou direto, preciso que você faça tal coisa. Quando eu comecei a estudar sobre dominante, eu entendi que o dominante acha perda de tempo perguntar como você está, dar bom dia. Por que dar bom dia, pô? Faz tal coisa. Então não é que o cara é mal educado, é dominante. É por isso que a gente tem que também equilibrar o temperamento, para não passar como mal educado, tá? Ele é direcionado para resultados, ou seja, ele quer que dê certo e acabou. O dominante, Júlia, ele é enfático e exigente, ou seja, pai, passe não sei o quê, vou ver. Não, pai, eu só ver. Ele vai começar a enfatizar aquele negócio. Pai, mas eu quero, tá? Não esquece não, pai, você não falou que era... Tá? E, pai, ele é enfático, ele bate naquela tecla e ele é exigente, tá? Pai, me dá um dinheiro para ir no shopping, toma 20 reais. 20 reais? Esse dia ela chegou para mim e falou assim, pai, me dá 50 reais? Eu falei assim, toma 40. Ela, por que 40? Eu falei, ela falou assim, 40? Eu falei, devia ser 30. Mas toma 20. Pega esses 10 e divide com seu irmão. No final sai os 5 para cada um. Então assim, o dominante é exigente, né, Júlia? Exigente. Às vezes eu saio para vestir diante de Deus. Júlia tem isso desde criança. Desde uns 6, 7 anos de idade ela faz isso comigo. Eu saio do meu closet arrumado, ela... Você vai assim? Ah, não, pai, não tá combinando. E outra coisa, Jasmine com 3 anos, eu tenho 2 filhas. Mais velha a Júlia, a mais nova a Jasmine. As duas são idênticas com isso, com temperamento. Jasmine manda na minha roupa, manda nos meus horários. Fala, por que você ainda tá aqui, vai trabalhar? 3 anos. Manda em tudo. Outra característica, Ju, não sei se você concorda, é que uma pessoa de perfil dominante é muito competitiva. Demais. Gosta de competir com os irmãos, com os colegas de turma. Você que está aí, que é exigente, muito competitivo. Por exemplo, no meu caso, se eu era muito competitivo. Mas se eu mantivesse essa característica do dominante, eu não poderia fazer o que eu faço, que tem muita força ministerial e pastoral. Porque nós não estamos aqui para competir com ninguém, nós estamos aqui para somar na vida das pessoas. Até aqui você está se identificando, você que estou achando que eu sou dominante. Olha aqui, o dominante gosta de desafios e mudanças. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Ele gosta de desafio, vamos fazer, vamos tentar, se não der certo, tudo bem. E gosta de desafio, gosta de mudanças, sabe? Vamos fazer tal coisa, vamos viajar, vamos para tal, gosta. O dominante ele tem prazer com desafios e mudanças. Concorda, Ju? Até aqui? Você não é muito assim, não? Desafio você não curte? Não, não curto mudanças. Não curte mudanças. Mudanças físicas ou emocionais? Qual tipo de mudança? Não gosto. Nenhum tipo de mudança. Mas desafio você gosta. Possui autoconfiança elevada. Vou repetir. Possui autoconfiança elevada. Então, às vezes, a Júlia sai do quarto dela e fala, Ju, você tá linda hoje. Sabe o que ela me responde? Eu sei. Com toda a humildade. A autoconfiança elevada, né? Então, por isso que o dominante, ele consegue ser líder. Ele gosta de desafio, ele é autoconfiante, ele é direcionado para resultados. Então, eu falo lá em casa, Ju, de todos os meus 4 filhos, você, não só pela idade que está avançando, mas pelas características espirituais e emocionais, é que tem mais condições de fazer o que eu faço. Te falo ou não falo? Ela tem mais condições de assumir as coisas. Por quê? Porque ela é líder de nascença por causa do temperamento. Ah, eu tô tem que dar uma surrinha de vez em quando? Tem, né? Mas tudo bom. Outra coisa, Ju, o dominante, ele pensa rápido e é impaciente.
Pensa uma menina que pensa rápido dessa aqui. Ainda mais para dar desculpa, para dar explicação furadinha. Aí pensa rápido. Pai, o que você estava fazendo, Júlio? Conta a história, pensa rápido, né, Júlio? Pensa rápido. Tô até orando para Jesus dar um jeito de não pensar tão rápido. E aí, mas isso, pro lado do bem, eu sempre falo para ela, Júlia, se você pegar sua inteligência, você que é dominante, se você pegar sua inteligência de pensar rápido e dedicar só pro bem, ninguém para você, hein? Ou você acha que os golpistas, os caras que fazem maldade em nível mundial não são ultra inteligentes? São muito inteligentes, só que eles usam pro mal. Pensa num cara como o Pablo Escobar, que ficou 30 anos na frente de um narcotráfico, uma coisa ilegal. Como é que ele conseguiu? Muita inteligência. Dominante, mas usou para o mal. O fim é sempre terrível. Usou para o mal, o fim é trágico. Pensa rápido e é impaciente. Você é impaciente, Júlia? Muito. Aqui, Júlia! Possui alta expectativa em relação aos outros e a ela mesma. Você espera o melhor das pessoas e de você, sempre a expectativa. Por isso que quando alguém te frustra, alguém te traz, você fica profundamente ofendido com a pessoa. Você já brigou com as amigas? O tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Porque você bota alta expectativa nas pessoas, as pessoas não conseguem corresponder a essa expectativa, eu também sou assim, e aí você fica chateado. Mas também com você se cobra muito, você quer sempre ser mais bonito, você quer sempre ser mais inteligente, quer sempre ser melhor nas coisas, quer sempre ser, não é mais ou menos assim? Uhum. Outra coisa, o dominante gosta de arriscar. Ele não tem problema com o risco. Uma das coisas que me fez chegar até aqui, pessoal, foi a capacidade, a coragem de tomar risco. Ou você acha que alguma coisa veio na minha mão pronta? É ruim, hein? Eu me mudei para São Paulo em 2015 sem saber se eu ia conseguir pagar meu primeiro aluguel. Eu não sabia se eu ia conseguir pagar o caminhão que trouxe minhas poucas coisas que eu tinha lá no Rio de Janeiro. Eu tomei riscos na vida. O temperamento dominante não quer dizer que os outros temperamentos não vão conseguir tomar risco. Quer dizer que o dominante, naturalmente, sem fazer esforço, sem treino, ele consegue tomar risco. Mas também quem vive de risco acaba morrendo um dia, acaba sendo riscado. Então, por isso que o equilíbrio é muito importante no temperamento dominante. Aí, Júlio, eu quero te falar o seguinte. Se você usar a sua dominância, minha filha, e você que está escutando, e eu que também sou dominante, usar a sua dominância para o bem, você vai ser um grande líder. Você vai ser uma grande líder. Muitas pessoas precisam ser guiadas por outros. E geralmente o dominante, ainda mais o dominante que se submete à vontade de Deus, ele tende a ser um grande líder. Por quê? Primeiro, ele sente-se confortável no papel de liderança. Então você fala, Júlia, vem cá, vamos fazer aqui ao vivo, Café com o Destino, entra comigo. Ela pegou e vem, ela se sente confortável no papel de liderança. Tem pessoas que jamais fariam isso. Janine, por exemplo, minha esposa, ela morre de vergonha, ela não consegue falar em público, ela tem essa dificuldade. Porque ela era paciente, ela está agora gerando um pouco da dominância na vida dela, mas ela não se sente confortável em falar em público ou ter papéis de liderança. O outro ponto forte do dominante, ele aceita desafio. Cresce em momentos de crise. Por exemplo, um mês passado, retrasado, eu fiz um desafio lá em casa de a gente fazer um jejum. Lembra? De cada um cortar uma coisa. A Júlia cortou chocolate, se eu não me engano. Não cortei nada. Não cortou, não? Caiu? Caiu em tentação? Meu Deus, ao vivo! Não cortou, Júlia? Você enganou o papai? Eu avisei que eu não ia cortar. Não conseguiu, né? Então, assim, gente, receber a notícia ao vivo é complicado. Mas eu cumpri a minha, né? Inclusive, essa semana eu estou fazendo um jejum mais difícil da minha vida. Sabe qual é o mais difícil da minha vida? Já cortei de tudo em jejum. Esse é o que está mais, estou sofrendo, mas estou sofrendo. Pensa num cara sofrendo. Eu cortei o queijo. Gente, eu não sabia que era tão difícil cortar laticínios, né? Leite, manteiga, queijo. Meu Deus do céu. Pensa num cara que está sofrendo. Outra coisa, toma decisões rápidas. Qual é a vantagem de ser dominante, filha? Por isso você tem que usar essa sua dominância para o bem, eu tenho que usar para o bem, você tem que usar para o bem. A gente sabe tomar decisão e toma rápido. Às vezes tem um pepino para resolver aqui no escritório, tal coisa, eu falo, gente, pega e faz tal coisa, bum, vai. Se eu demorasse mais 10 minutos para tomar decisão, podia desenrolar um problema maior. Outra coisa, ele tem boa comunicação. Ele consegue deixar claro o papel de cada um. Olha, você faz isso, você faz aquilo. Lá em casa, eu sempre empodero a Júlia, porque ela é a mais
A mais velha é a primogênita, empodero ela, mas explico que com o empoderamento vem a responsabilidade, né? Então, às vezes, o José quer sentar no melhor lugar do carro, eu falo, não, a Júlia que vai sentar, porque ela é a primogênita. Aí a Júlia começa, diz José, eu falei, Júlia, não usa o poder para desfazer das pessoas, mas mostra o papel de cada um. Então, isso é um treinamento. Eu preciso treiná-la todos os dias e ela precisa ser humilde, mesmo sendo dominante, para aprender. Agora, qual é o ponto ruim, filha, de ser dominante? E é isso que a gente tem que tratar. O dominante pode ser intimidador, você pode intimidar suas amigas, intimidar as pessoas que gostam de você. Pode ser insensível, que é um problema que eu tive muitos anos na minha vida, ou seja, não se preocupar com os outros. Eu sou muito. Você é insensível? Demais. Meu Deus do céu, vamos orar por isso hoje. A gente precisa se preocupar, e o dominante, ele é insensível. Por quê? Ele está muito preocupado com o resultado. Aquilo que eu estava falando aqui, às vezes, eu não quero saber como é que foi o seu dia, eu quero que você só cumpra o seu trabalho. Mas isso é da dominância. O dominante, ele é impaciente, isso aqui são os pontos ruins, tá? É pra gente melhorar, filha. Ser intimidador, ser insensível, ser impaciente e mais preocupado com resultados do que com as pessoas. Isso é uma coisa que nós dois temos que melhorar sempre. Nós dois. E todo mundo que é dominante precisa ver. Você tem que fazer o máximo, não ser intimidador, porque o dominante naturalmente ele é intimidador, naturalmente ele é insensível, impaciente e mais preocupado com o resultado do que com pessoas. Imagina, se a gente quer ser realmente alguém relevante no mundo, a dominância não pode mandar na razão, a razão manda na dominância. Beleza? Aí é doideira. Você vê que não está nem prestando atenção. Né? Obrigado, Ju, pela sua participação. Deus abençoe. Eu faço forte palma para a nossa Júlia. Não falou muito não, mas... Juju, minha mais velha. E a gente, nessa aula de dominante, quem se identificou? Você se identifica como dominante? Está entendendo que você pode ser uma pessoa que precisa melhorar nessa área? Né? E a gente tem um exemplo bíblico aqui de Pedro. Afoito, fala demais, falava fora de hora, e tomava decisões rápidas. Não, você não vai morrer não. E Jesus falou para ele, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque falou muito rápido, né? Então, anota agora aí, faz a lista daquilo que você precisa melhorar na sua vida. Quais são as coisas que você precisa melhorar na sua vida? Faz a lista. Muito importante fazer a lista. Segundo temperamento. Vamos estudar hoje 2 temperamentos, tá? Nós vamos estudar o dominante, e vamos estudar o extrovertido, tá? Vamos pegar aqui o extrovertido. Olha, o extrovertido é uma figura, é o Wesley, é uma pessoa boa de se lidar, mas tem alguns defeitos, claro. Então vamos lá, vamos para mais um temperamento, né? Agradecer a Ju pela participação no dominante, mas agora a gente vai para o extrovertido. Extrovertido é o Wesley, né? Age por impulso e emoção, tá aqui, primeiro ponto. Primeiro ponto. Quais são as características do perfil extrovertido? Ele é direcionado para pessoas, ele prefere muito mais pessoas do que processos, do que documentos, ele gosta de lidar com pessoas. Ele age por impulso e emoção. Ele é autoconfiante e se autopromove. Ué, velho. Tem capacidade de falar dele mesmo tranquilamente. Prefere liberdades do que detalhes e controles. Se for muito detalhista, ele já não entende. Se for muito controlado, ele não se dá bem. Ele prefere liberdade. Ele é persuasivo e carismático. É criativo e sempre tem uma visão emocional dos fatos. Usa bem a intuição. É confiável. Vou botar aqui, geralmente. Nem sempre. Nem sempre. É confiável. Encoraja a tomada de decisão do grupo. É amigo e usa bem a linguagem verbal. Esse é o extrovertido. É aquele que é o gente boa, tá? Tem gente que nasceu com esse perfil. O ponto forte dele é que ele sempre deixa a porta aberta, dificilmente ele vai entrar numa confusão para fechar a porta. Ele faz mais comentários positivos e construtivos do que negativos. Ele dá atenção às pessoas. Por exemplo, o dominante tem muita dificuldade de dar atenção às pessoas. Porque
ele é tão focado em resultado que nem sempre dar atenção para as pessoas gera resultado. Então, tem muita coisa que o dominante acha que é perda de tempo. Já o extrovertido, ele gosta do processo de atender pessoas, de falar com pessoas, tá? E ele inspira e motiva. Agora, qual é o ponto negativo de ser extrovertido? Pode ser impulsivo. Ele pode fazer brincadeiras exageradas e ficar desagradável num grupo. Ele não presta atenção em detalhes, então pode ser uma pessoa distraída. Ele tem dificuldade de tomar decisões, de pesar pontos negativos e positivos. Ele é muito emocional, então não consegue ser racional. Então, é muito importante que você saiba que todos os temperamentos são treináveis. Repete comigo. Temperamentos são treináveis. Então, se você é dominante, se você está estudando comigo agora aqui o extrovertido, os outros dois que a gente vai aprender amanhã, não importa. Dá para treinar para ser melhor. Tiago, não muda temperamento. Não muda, mas melhora, aperfeiçoa, equilibra. Né? Então, assim, eu aconselho todo mundo ter um pouco de dominante e um pouco de extrovertido. Aliás, o perfeito era 25, 25, 25. Você tem um pouco da paciência para aprender a atender as pessoas, a se preocupar com todo mundo. Analítico para gostar de números, ser organizado. Extrovertido para você saber se comunicar com as pessoas, todo mundo gostar de você, ser simpático. E dominante para ser líder. Esse seria o ideal, mas não existe nada perfeito. Então qual é o seu perfil principal? É dominante? Como é que eu faço para ser também um pouquinho extrovertido para não ser só o chato? Porque ser só dominante acaba sendo chato. Lembrando que não existe, falei isso ontem, não existe perfil mais importante do que o outro. Não existe o perfil do sucesso. Se fosse o dominante eu seria sucesso. Não. Todo perfil tem seu valor, todo perfil dá para ter sucesso, todo perfil pode ganhar dinheiro, todo perfil é só você equilibrar, é só você aprender a lixar o teu perfil e, é claro, acrescentar um pouco dos outros perfis que vão te elevar, que vão te melhorar. Copiou até aqui? Então o que nós vamos fazer? Amanhã nós vamos estudar o perfil paciente e o perfil analítico. O paciente e o analítico. Para a gente poder começar a estudar como lidar com cada tipo de pessoa dessa para melhorar nossos relacionamentos. Se você se identificou como dominante, coloca aqui nos comentários agora. Eu sou dominante. Se você se identificou como extrovertido, coloca nos comentários. Sou extrovertido. E amanhã você vai entender sobre analítico e paciente. É muito importante para mim saber que você é um aluno e que está aprendendo. Tiago, como é que eu posso saber se eu sou oficialmente seu aluno? Só tem um jeito. Você ser inscrito nesse canal. Aliás, nós estamos na campanha de chegar a 3 milhões de inscritos, 3 milhões de alunos e alunas nesse canal, 3 milhões de pessoas sedentas pela palavra e também, para isso, você precisa estar inscrito nesse canal. Então, compartilha com quem precisa, seus familiares, seus colegas de trabalho, para se inscreverem no nosso canal. E outra coisa que prova que você é nosso aluno é na bio do Instagram, ter lá escrito aluno ou aluna do Café com Destino. A bio do Instagram é aquela sua apresentação no Instagram, onde tem seu nome e tal. Ali você escreve aluno, aluna do Café com Destino. Oficialmente, você é um aluno do nosso café. Além de ler o especialista. Ah, muito importante que o Teixeirinha lembrou. Tem que ler o livro Especialista em Pessoas, gente. O livro já ajudou milhares de pessoas. Ontem nós recebemos um relatório da editora. É um dos livros mais vendidos no Brasil no último ano. Nós estamos chegando a 500 mil cópias vendidas desse livro. 500 mil de pessoas, quase 500 mil, não chegamos ainda, estamos chegando, já leram o livro Especialista em Pessoas. É um livro que está ajudando milhares de pessoas. Você precisa aprender a lidar com você e com outras pessoas, tá bom? Procura aí na Amazon, na livraria da sua preferência, só não deixa de tê-lo. Porque para ser meu aluno tem que estar inscrito no canal, tem que estar no seu perfil do Instagram escrito aluna do Café com Destino e ter lido esse manual de como lidar com você e com outras pessoas, tá bom? Ó, só um último aviso aqui. Dia 19 de abril tem Israel. Últimas vagas para a gente ir para Israel. Vai ter a Noite de Destino em Jerusalém com a participação do profeta Rony Oliveira, Marcos Salles. Nós vamos ter uma semana de inteligência espiritual, além dos passeios maravilhosos, hotéis maravilhosos, andar pela Bíblia na terra de Jesus. Nós vamos ter a imersão inteligência espiritual comigo e a Noite de Destino em Jerusalém. Vale a pena você vir
Vou deixar aqui o link da Westrel para você garantir sua vaga. E também, final de março agora, vai ter um método Destiny, o único método 100% baseado em princípios milenares. Quer fugir de uma vida de escassez, de uma vida de perturbação em qualquer área da tua vida? Você precisa de paz e prosperidade, que é o contrário de escassez e perturbação. Só tem um jeito: fazer o método Destiny por causa dos princípios. Você vai aprender 12 princípios que estão dando certo há mais de 2000 anos, independentemente de religião, formação acadêmica, do seu passado, da sua família, não depende de nada disso, depende só de você conhecer e cumprir esses 12 princípios para a sua vida mudar para sempre. De 30 de março a 1º de abril, 3 dias, manhã, tarde e noite comigo, tá bom? Eu enrolei aqui, o inglês está muito fluente. Aí o português está indo embora, tá bom? Então te espero em Jerusalém em abril e no Método Destiny 30 de março, tá bom? Deus abençoe você, eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã. Coffee stains the paper white. A sinking sun in teacup tide. Curtains sway like ghosts in flight. The room breathes quiet. Nothing hides. The clock ticks slow. A hollow drum. Second falls, the kingdom's crumb. The fridge hums low, a requiem for all the dreams that never come. Paper boats on a quiet sea, drifting far where I can't see. Whispers echo endlessly. Loneliness is company. A single moth taps at the pane. Its dusty wings a fragile flame. Outside the world feels vast and